Amém, meus irmãos? E eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? E mais uma vez nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Maravilhosa é a graça de Deus que nos fortalece. Ele é digno de todas as coisas nas nossas vidas. E que o Senhor, Ele possa rodar uma chave, irmão, dentro do teu coração, assim como Ele rodou dentro do meu coração. Pai, eu sei que sou fraca e falha, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu creio, Senhor, que o que será dito, o que será ministrado, é tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Que os seus filhos possam sair aqui da tua casa convictos e certos de que ouviram a voz que emana do trono, e que essa voz possa trazer cura, libertação, salvação e uma certeza, Senhor, incondicional, na qual o Senhor é Senhor de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor do Senhor, e nome que é sobre todo nome. Seja bem-vindo, Senhor, permanece aqui conosco e faça em nós o que é do desejo do teu coração. Amém, irmão? Você pode pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué. Josué, capítulo 4. Você pode se assentar, glorificando e exaltando, e mantenha a sua Bíblia aberta. Ah, Deus, Tu és digno de tudo, Senhor, tudo. Josué, capítulo 4. Amém, irmão? Que o Senhor, Ele pegue você aí por dentro, e que você não saia da mesma maneira que você entrou aqui dentro dessa igreja, amém? Porque o ambiente é onde existe a voz de Deus, aonde existe um sopro do Espírito Santo, é um ambiente em que transforma. Josué capítulo 4 e versículo 1. E eu ia te pedir para que você permanecesse com a sua Bíblia aberta durante a ministração, amém? A palavra de Deus diz assim, no capítulo 4 de Josué e no versículo 1. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, diga comigo, meio, do lugar do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante, fale comigo essa palavra, levante, cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram, e diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. E levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão,
no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Até aí por enquanto. 12 pedras. Aquele povo, eles estavam ali para atravessar o Jordão. E o Rio Jordão é um rio muito importante. E eles teriam que atravessar aquele rio, para que chegassem até a terra prometida. O Rio Jordão, Jordão significa em hebraico aquele que desce, lugar ou lugar onde se desce. Sobre as ordens de Deus, nós temos muitos comandos, as quais o Deus que nós servimos tem dito a nós. Josué, ele estava naquele momento como um líder, mas Deus, ele tinha direção a dar a Josué. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite: esforça-te, porque Deus, ele tem ordens e comandos que nos dá, e essas ordens, elas devem ser cumpridas por aqueles que conseguem obedecer à voz do Senhor. Josué, ele vai e pega 12 homens, e esses homens eram cada um de uma tribo. E isso quer dizer o que, irmãos? Que eram homens diferentes. Eram pessoas que pensavam diferentes, de uma mesma época, mas os quais haviam as suas respectivas tribos. Quem são essas tribos hoje? A nossa família, a nossa igreja, é o nosso trabalho onde nós estamos. Mas dentre essas tribos aonde haviam pessoas, Deus escolhe, ele dá ordem a Josué para que escolhesse um homem. E o Senhor está dizendo nessa noite para homem e mulher que está sentado ocupando uma cadeira aqui neste lugar, que em algum momento você lidera algo na sua vida, e que você também é chamado a cumprir, a obedecer ordens dadas pelo nosso Senhor. Josué, ele chama aqueles homens porque existia uma ordenança dada ao Senhor, para que eles pudessem tirar aquelas pedras do leito do rio e colocassem na margem do Rio Jordão, para que ali, quando passarem ou quando os filhos viessem, eles se lembrariam de que ali houve um memorial aonde as águas do Rio Jordão se separaram, a arca do concerto do Senhor permaneceu no meio aonde os sacerdotes estavam, e dali foram tiradas essas 12 pedras. Mas Josué também coloca as 12 pedras ali no meio do Jordão. Se você é chamado a carregar pedra, quem de nós vai achar bom e gostosinho? Ninguém. Eu não vou gostar de ser chamada a carregar pedra. E penso eu que aqueles homens daquelas tribos, aos quais eles foram chamados, eles obedeceram a voz de comando de quem? De Josué, que ouviu a voz da ordem de Deus. E a Bíblia não fala se esses homens, eles eram bons, maus, bonito, feio, forte, fraco, magro, gordo, cego, não cego. A Bíblia só diz que foram chamados 12 homens, um de cada tribo. Irmãos, e eu penso que ao carregar aquela pedra, ao obedecer, isso é uma conjectura minha, ao obedecer a voz de Deus, de uma certa maneira aqueles homens, eles foram curados de algo. Eu penso que aqueles homens, ao pisar os pés no chão, ao eles adentrarem o Rio Jordão, que separou, que havia ali a arca do concerto. O que era a arca do concerto? Ali ocupava o Santo de Deus. Ali era a presença do Senhor carregada sobre aquela arca.
E naquele lugar, aqueles homens pegam aquelas pedras e retiram, e eles passam por ali, porque o mesmo Deus que fora com Moisés disse a Josué quando chama: se me obedecer, eu vou te honrar, assim como fiz com Moisés. E assim Deus o fez da mesma maneira. E eu queria te dizer que às vezes quando pensamos em pedras, pensamos somente em coisas ruins as quais temos dentro de nós, ou coisas ruins as quais nós fazemos, ou coisas ruins que outras pessoas fazem para as nossas vidas. Mas hoje eu gostaria que você parasse para pensar na missão. Existe uma ordem, um comando, uma voz de comando que é de Deus sobre nós. Existe alguém que recebe e existe alguém que efetiva. E Josué, quando ele dá ordem àqueles homens, ele pega aquelas pedras. Irmãos, eu gostaria muito que você nessa noite recebesse no seu coração quais são as pedras que está faltando para que você venha edificar um altar para o Senhor. Sabe por quê? Eu não quero que os meus filhos se lembrem das coisas negativas que eu fui ou que eu sou. Eu não quero que os meus filhos venham lembrar de mim lá na frente com uma memória de tudo aquilo negativo que eu sou. Então, se nessa noite existe algo que impede você de colocar uma pedra sobre o altar, construir um altar para Deus, que você venha se lembrar: minha irmã, eu não estou entendendo. Irmão, aquele povo, eles tiveram que sair de um lugar, passar por um rio, e aquele rio, se não fosse pela intervenção divina, Josué não conseguiria fazer. E quantas são as situações da nossa vida que, se não fosse pela intervenção do nosso Senhor, nós não conseguiríamos passar para o outro lado de lá. Eu não sei da dificuldade que você está enfrentando na sua casa, na sua vida. Você não sabe da minha dificuldade. Mas enquanto eu meditava nessa palavra, eu falava: Senhor, existe uma missão dada para a tua igreja, e nós não podemos nos movimentar somente pelos domingos, aos cultos aos quais nós vamos e nos dispomos a ficar a 1h, 1h30, ouvindo, louvando, adorando. Não, irmão, o nosso caminho continua. A ordem dada, as pedras edificadas, elas começam dentro do nosso lar. Porque os meus filhos, eles vão crescer e eu vou envelhecer. E eu quero que eles se lembrem de mim como uma mulher que servia ao Senhor com toda a verdade do meu coração. Eu não me importo os olhos julgadores, eu não me importo com o que dizem, eu não me importo, não. Eu me importo se eu estou fazendo e obedecendo à vontade do meu Deus. E é isso que eu gostaria que você pegasse dentro do seu coração. Não se preocupe com os olhos, com as falas. Não se preocupe, irmão. Deus, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas. Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe do que nós somos capazes de chegar. Ele não vai pedir para que você pegue uma pedra a qual você não aguente. Ele não vai pedir para você caminhar com uma pedra que você não suporta. Se é a mansidão, irmão, a mansidão para mim é um fruto do Espírito que eu busco com todo o ardor da minha alma. E eu não tenho vergonha de dizer, é uma dificuldade para mim ser mansa. É uma dificuldade, é uma pedra pesada, porque para mim é muito difícil. Irmã, mas você fala da palavra, você lê, você é uma mulher de Deus. Irmão, mas eu sou fraca, sou falha, eu erro. Nós erramos. E quando eu lia a palavra, eu falava: Deus, me ajuda a retirar essa pedra desse rio e edificar uma pedra de mansidão na minha vida. Me ajuda, Senhor. Sabe, irmão, se é coragem, peça a Deus coragem. Se é ânimo para você servir ao Senhor, peça para Deus te ensinar a carregar essa pedra da coragem.
Se é a dedicação ao Senhor, peça ao Senhor, edifica essa pedra. Aqui estamos falando de 12 homens que eram 12 pedras. E eu estou te falando de coisas as quais, sentimentos que eu e você temos a dificuldade de construir um altar para Deus. Eu não sei você, mas todo aquele quando começa com muito fogo fazendo um negócio, no meio ele para. Ele cansa. Mas Josué, ele tinha uma direção. Josué, ele já vinha caminhando com Moisés. E aí você olha para você e fala assim: eu não sei, Deus não me escuta. Você já parou para pensar assim alguma vez? Eu já. Falei, acho que Deus não está me escutando. Aí eu vou te dizer que antes de Josué chamar esses 12 homens para ir até o rio, tirar as 12 pedras, se você ler o capítulo atrás, vai falar da mulher Raabe, uma mulher que era prostituta, e que quando chega aqueles espias de Josué para espiar Jericó, existia um povo querendo pegar aqueles homens, e aqueles homens entram dentro da casa de Raabe. E Raabe, sendo uma prostituta, ela fala: olha, não se escondeu ninguém aqui não. Ela escondeu, sabe onde? Os homens, ela escondeu os 2 homens no telhado. Ela era quem? Prostituta. Deus usou quem mesmo? Uma prostituta. Para fazer o quê? Para esconder aqueles que ele tinha guardado na palma da mão, que tinham um objetivo a ser alcançado. Raabe esconde aqueles 2 homens, que sobe no telhado e fala para os que estavam procurando eles: olha, não passou ninguém aqui não. E eles seguiram. E ela sobe no telhado e fala: desce, daqui 3 dias vocês vão, porque eles vão voltar e você pode topar no caminho. Só que Raabe tinha algo no coração dela. Ela queria salvar a família dela. E ali eles fazem um acordo de pôr um pedaço do lenço na porta, o qual acorda que eles desceram. O porquê que eu estou te dizendo de 12 pedras de edificar altar? E por que eu estou te dizendo de uma prostituta? Porque nós às vezes nos colocamos tantas pedras defeituosas dentro de nós, e nós não nos achamos um altar pronto para o Senhor. Pois eu vou lhe dizer, naquela época, os altares de pedra polida, altares como esses pisos cortadinhos, bonitinhos, não eram altares edificados para fazer sacrifícios a Deus. Eram altares que contrariavam a vontade de Deus. Se você ler a palavra, os profetas, Elias, quando ele pega a pedra do campo, ele pega a pedra irregular, ali ele coloca aquela pedra. Mas ei, eu vou te dizer, não é qualquer pedra não, irmão. Nós podemos ser tortuosos, faltando um pedaço, todo desbicado. Só que antes de nos colocarmos no altar de Deus, mesmo com defeitos, nós precisamos nos santificar para nos apresentar diante do Senhor, nos arrepender daquilo que fazemos que envergonha o nome do nosso Deus. Josué, ele pega aqueles homens, ele tem uma missão. E ali ele vai fazer aquilo que Deus ordenou, porque tinha uma missão. E existe uma missão por qual eu e você hoje talvez estejamos atravessando o Rio Jordão. Eu e você hoje esperamos uma terra prometida, amém? Eu e você queremos habitar naquilo que Deus prometeu. Eu e você esperamos em Deus. Mas se Deus está te dando a ordem para você carregar pedra, vá carregar pedra. Se Deus está te dando a ordem para fazer algo para Ele, vá fazer aquilo que Ele te mandou. Mas antes, não se esqueça de se santificar diante do Santo dos Santos. Quantos de nós temos abandonado as ordens de Deus? Quantos de nós estamos nos esquecendo do cumprimento da palavra? Quantos de nós estamos dormindo ao ouvir as ordens do Senhor? Muitas vezes, irmãos, não é nem por nós. Nos deixamos levar por quem andamos. Nos deixamos andar por pessoas que falam e não fazem.
E eu vou te dizer algo profético. Quem foi Moisés? Profeta que todo mundo conhece. Ouvia a voz de Deus, que também chamou 12 homens. Quem foi Josué? Profeta que também chamou 12 homens. Ambos ouviam a voz de Deus. Um habitou na terra prometida, o outro caminhou 40 anos no deserto. Existe uma voz que brada do céu, e hoje eu e você estamos aqui porque o véu já foi rasgado. O Espírito Santo de Deus, ele tem dado a direção, e a maior revelação do Senhor está na palavra. E muitos de nós esperamos palavras reveladas de homens e não meditamos naquilo que o Senhor tem a nos revelar. E quando vou dizer para você de Moisés, eu não estou dizendo que Moisés foi um homem, irmão, que não devesse ser acompanhado, mas que existem algumas semelhanças de comparações as quais nós precisamos meditar, parar para pensar quais são esses caminhos aos quais nós estamos querendo passar. Será que estamos querendo pegar alguns atalhos que não estão sendo direcionados? Deus, ele nos livra, ele muda trajeto, mas isso é quando ele faz, não é quando a minha vontade ou o meu medo faz com que eu venha fazer. E eu vou te falar, essas duas comissões, de Moisés e de Josué. O número de Moisés foram escolhidos 12 homens. Os de Josué talvez pudessem ter sido inspirados por Raabe, porque os dois homens, eles viram que uma prostituta fez. E se muitas vezes eu e você olhar uma prostituta na rua, ou olhar um drogadito, talvez nós não daríamos crédito pelo que eles poderiam fazer por mim e por você. Mas o Senhor usou de uma improvável para abençoar a vida de alguém que estava traçando um caminho. Eles não desviaram o caminho porque ficaram na casa de uma prostituta. Não, eles aproveitaram aquilo que ela fez, mas eles tinham algo a atingir. E às vezes nós temos um alvo na nossa vida, e por qualquer vento, por qualquer palavra, a gente já quer mudar porque, não sei se foi Deus que falou não, hein? Retidão, segurança, fé. Quando nós temos uma certeza e ninguém vai nos enganar, é quando nós estamos firmados na palavra do Senhor. Fugiu disso, irmão, é cilada do inferno para a sua vida. E eu sei daquilo que eu estou falando, porque eu não sei você, mas eu já me desviei de pensamentos que eu achava que era certo e não eram para minha vida. Porque vemos a pedra, eu vejo todos os defeitos dela, e eu posso escolher qual eu vou carregar. O Senhor, o que Ele faz? O mundo, ele pode me mudar externamente. Eu posso chegar aqui uma mulher irreconhecível, linda, mas só Deus sabe o que eu carrego dentro do meu coração. E o Senhor, Ele não se importa com essa pedra torta, Kátia, porque Ele me quer por dentro. Ele quer consertar aquilo que eu tenho por dentro. E quando Ele me conserta, irmão, eu não estou nem aí para o que estão falando de mim. Eu não estou dizendo a você que não devemos cuidar do templo do Espírito Santo. Entendam o que eu quero dizer. Nos achamos muitos imperfeitos para fazer algo de Deus. E vou te dizer que Deus usou uma mais que imperfeita naquela época. Quem era uma prostituta? Para pensar. E no meio do caminho daqueles homens tinha aquela mulher ali, e ela fez algo, e por isso até hoje se fala da mulher Raabe, que ela foi corajosa, ela foi sábia, e eu tenho a certeza de que ela também foi abençoada. Voltando, os números eram 12, foram por Moisés escolhidos. Como eram identificados? Quando eles foram lá espiar, os espias, eles foram designados por Moisés. Foi dada uma ordem, eles foram cumprir. Mas a palavra vai dizer, se você ler, que os de Josué foram escolhidos. Muitos serão chamados, diz a palavra, mas poucos vão ser os escolhidos. Quem
se reportava? Os espias com Moisés, eles iam lá, viam a terra, espiavam a terra, mas eles falavam diretamente com o povo. Tanto que Josué e Caleb subiu os 12. Josué e Caleb falam: Moisés, vamos lá, que Deus abençoe, nós vamos vencer. Mas a maioria dos outros falou: Moisés, tem um gigante lá, e nós não vamos conseguir não. Sempre é a minoria que vai te apoiar. Não fique esperando a maioria falar: vai em frente, vai, você vai conseguir. Não, toda vez que você vai romper algo, toda vez que você vai alcançar algo, sempre vai ser uma maioria que vai dizer para você: você é louco. Já disseram isso para mim e pro Beto: o que vocês vão caçar esse negócio de ficar à frente de igreja, irmão? Deus me livre, isso é só luta, é só prova. Crê em Deus Pai, misericórdia. Se nós formos olhar o tamanho do gigante, irmão, eu fico na minha casa me enchendo dentro de um monte de lixo, que é a televisão, que é a internet, e não vou deixar de ser abençoada pelo nosso Deus. Porque aquele que não busca Deus está se ocupando com certeza com algo que não é de Deus. E isso é um fato. E mesmo nós, quando não estamos nos ocupando com as coisas de Deus, dificilmente nós estamos enchendo de coisas que agradam a Deus. Nós pararmos para pensar. O relatório do inimigo, como que é o relatório dos espias de Moisés? Chega e fala: são grandes, não vai não. A minoria que fala que dá para ir. Mas Josué, eles concordam e falam assim: vamos em frente, bora lá fazer o que mandou. Que acontece de uma coisa que você vai espiar e ver gigante, e você vai lá e vê gente que estão querendo te matar? Quem vê gigante fala: é uma missão impossível. Mas de repente vem aqueles corajosos e fala assim: ô, vamos em frente, vamos lá. Sempre tem, irmão. Sempre tem aquele que vai falar assim: vamos lá, vamos fazer. As atitudes de um crente, ela revela um caráter em nós de vencedores. E a própria palavra vencedores diz: vencedores. E às vezes declaramos vencedor com uma alma tão natural, com algo tão natural, que vencer uma dor não é tão fácil. Moisés, ele tinha uma comissão de um povo que o seguia, e Josué tinha outro. Mas Moisés ficou ali, passou 40 anos no deserto com aquele povo, peregrinando no deserto. E Josué vai e toma posse da terra prometida. Será que eu e você estamos compreendendo que nós estamos passando e atravessando um rio Jordão, irmão? Será que nós estamos querendo deixar algumas pedras para trás? Será que estamos duvidando que Deus, Ele é capaz de abrir o mar na nossa frente? Nós estamos tendo fé e acreditando que na nossa dificuldade nós não vamos morrer parado à margem de um rio? De quem são as ordens que eu e você estamos ouvindo? Quais são os comandos que Deus está dando e que nós estamos interpretando de uma maneira errada? Será que nós estamos sendo, dentro da nossa casa, aquele que fala: olha, vamos em frente, vamos sim, você está comigo, eu estou com você, tem que carregar, vamos fazer? Ou será que nós estamos sendo aqueles que fecham a boca, não fala nada, só vê o pau cair a folha, e depois que dá tudo errado fala: eu falei? Sabe por que eu estou dizendo isso? Todos nós temos algo a alcançar da parte de Deus. Só que antes de eu ser a Kátia, filha do José, filha da Maria, esposa do Beto, mãe do Lael, mãe da Elisa, eu sou uma mulher que Deus escolheu para fazer a obra. Eu sou uma mulher aonde Deus me elegeu nele. Eu sou uma mulher a qual eu devo honrar o nome do meu Senhor. Assim como você e como eu, irmãos, nós não podemos deixar com que todas as circunstâncias na nossa vida venham nos impedir. Eu tô suando.
deixar que venha impedir as circunstâncias da nossa vida, de não querer carregar essas pedras. Nós não podemos entrar aqui, ouvir a palavra e sair sempre da mesma maneira, fazendo sempre do mesmo jeito, errando sempre nas mesmas coisas. A palavra de Deus fala de que nós somos transformados em Cristo Jesus. O véu já foi rasgado, irmão. Nós precisamos ouvir essas direções do Senhor e cumpri-las com clareza, com firmeza. Nós não podemos ficar balangando o tempo inteiro, subindo e descendo uma montanha russa de emoção. Ora eu sirvo, ora eu não quero, ora eu acho, ora eu não sinto. Não, nós temos que ser firmes. Mandou carregar a pedra, carrega a pedra. Edifica altar, vai servir de memorial. Ah, mas eu edifiquei, ficou lá no meio do rio Jordão. Porque a palavra de Deus diz que Josué colocou as pedras, ele levantou lá no meio do rio. E daí se mandou no meio do rio, vai lá e levanta a pedra no meio do rio. Ai, mas é difícil na minha família. Vai lá e faz o que Deus te mandou fazer. Ai, mas é difícil no meu trabalho. Vai lá e seja você essa pedra e comece a edificar um altar para o Senhor. E ainda essa semana nós conversávamos sobre isso. Deus vai nos levar nos lugares mais difíceis para que nós venhamos a chegar em frente, para que eu e você venhamos a medir se nós vamos ou se nós vamos parar. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha no seu coração o que é que você quer deixar para os seus filhos. Porque os meus filhos, eles vão saber o que é servir ao Senhor. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu aceitei o chamado. Vá comigo lá em Mateus 10, em nome de Jesus. E por que eu falei das pedras? Porque carregar pedra, irmão, é missão. Carregar pedra é ordem. E Deus não simplesmente pediu para aqueles homens carregar as pedras, porque Deus queria fazer com que eles carregassem peso extra. Quem dá conta de carregar peso extra na nossa vida é eu e você. Quem pega arranho dos outros é eu e você. Quando eu e você não gostamos de alguém, o problema é nosso, porque Deus continua gostando daquela pessoa. Deus vai continuar fazendo na vida dela. Gosta você, goste não você. Quem começa a pesar a carroça, porque a palavra de Deus diz no livro de Josué que aqueles homens carregavam as pedras sobre os ombros. Então deduz-se que essas pedras não eram tão pequenas. Só que a pedra que eles carregaram poderia estar pesada, mas foi algo que Deus deu a ordem. E quem muitas vezes coloca carregamento em cima das nossas costas somos nós. O que é que pesa? É a mágoa, é o orgulho, é o desprezo, é a rejeição. São sentimentos aos quais nós não nascemos com eles. São sentimentos que os outros jogam em cima de nós. E vai de mim ou de você, o que é que nós vamos fazer com eles? Porque se nós não soubermos carregar aquilo que Deus nos ordenou a carregar, certamente em algum momento eu vou me cansar e vou parar e não vou conseguir edificar nada para o Senhor. Mas quando eu leio o Evangelho de Mateus 10, capítulo 1, ele vai me falar sobre a missão dos 12. Quem são esses 12? Os discípulos de Jesus. Quem foram os discípulos? Homens aos quais ele escolheu. Ele não designou, ele escolheu. Às vezes designamos algumas coisas na nossa vida, damos direitos demais para pessoas que estão perto de nós. Damos o direito dessas pessoas muitas vezes nos ferir. E nos ferimos e culpamos as outras pessoas. Mas nós precisamos entender que os únicos capazes de nos livrar somos nós mesmos. Quando nós depositamos expectativa demais em pessoas, certamente essa pedra vai pesar sobre os meus ombros. E eu vou lhe dizer, não é brincadeira tirar depois. Porque, irmão, nós temos uma facilidade de acumular ranho que eu nunca vi. Nós temos uma facilidade de acumular pedra dentro de nós, que a gente vai carregando, que a gente fica que nem a mulher corcunda. Começamos a ficar defeituosos porque não conseguimos tirar. Cada um que eu me
tenho uma expectativa demais. Nossa, é tudo para mim. E muitas vezes tiramos o lugar de Deus, porque tudo que a pessoa faz ou fala está certo, mas o que Deus fala, faz, eu não ouço, não vejo. E essas pedras para edificar altar que Deus nos coloca, irmão, não é para nos matar, é para honrar e glorificar o nome dEle. Toda pedra que você teve que carregar na sua vida, tudo aquilo que você fez de errado ou deixou de fazer, irmão, não temos que ficar carregando o peso extra. Nós somos livres em Cristo Jesus. E uma vez que nós nos arrependemos, tira essa pedra. Tira essa pedra de cima de você. Coloque o amor de Deus ao invés dessa pedra. Para de depositar expectativa em pessoas. As frustrações, elas vêm porque nós esperamos demais de pessoas, esperamos de menos de Deus. Porque a pessoa eu vejo, e Deus eu tenho que buscar para sentir, porque eu não consigo ver. Mas quando Deus escolhe, quando Jesus escolhe esses discípulos, eles escolhem. E quando Jesus escolhe, Ele tem uma ordem. E Ele dá essa ordem para eles, para quê? Vá comigo. E eu vou terminar. Mateus 10, no versículo 5 diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça te dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alfajores para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é operário do seu alimento. Vá comigo lá no 14. Versículo 14: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Para de perder tempo com quem não ouve o que você quer falar. Para de ficar dando pérola aos porcos. Para de ficar jogando palavra ao vento. Jesus, Ele não nos ensina a insistir. O Senhor insiste em nos dizer: vai e prega a minha palavra. Se não querem te ouvir, sacode o pó da chinela e toma teu caminho e vai. Nós perdemos tempo demais, irmãos. Nós ficamos exaustos porque queremos fazer pela nossa força e não damos a liberdade para o Espírito Santo. A missão que é ordenada é para todos nós, porque uma vez ressuscitado, o Espírito Santo de Deus Consolador habita em nós. E nós, como conhecedores da palavra, temos o dever de buscar, de sarar, de curar, de declarar força, de declarar palavras de cura, de libertação sobre aqueles que não conhecem a Deus. Mas vai existir aqueles que não vão te ouvir, assim como houve os que crucificaram Jesus e salvaram Barrabás. Esses são o povo em que nós vivemos. Vamos fazer. Quem vai ouvir já não é problema nosso. E hoje as igrejas têm a necessidade, e é uma dificuldade, querem carregar as pessoas, ninar no colo para a pessoa não sair, para a pessoa, não, irmão, eu quero cuidar de um povo em que eu não quero que caia em pecado. Eu quero cuidar de um povo que vai ser salvo. Eu quero falar de um evangelho que cura, que liberta. Eu não quero ninar ninguém para ficar mimado, choramingando aos meus pés quando recebe um não de Deus. Porque são pedras certamente que vão pesar nas minhas costas, nos meus ombros, e eu não vou conseguir carregar. Mas todo aquele que ouve a palavra, que entende o chamado, ele pega a própria pedra e ele vai edificar o altar. E nós vamos caminhar com aqueles que vão dizer: vamos junto. É por isso que precisamos caminhar lado a lado, ninguém na frente, ninguém atrás, porque quando um cair nós vamos levantar, é mais fácil de ver.
Mas as pedras, elas não podem deixar de chegar até o altar do Senhor. Quando Deus ele vai nos ensinar, o Senhor, esse capítulo, eu não vou ler todo, mas medite na sua casa sobre a missão. No versículo 18 ele continua dizendo assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles os gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Aleluia! Nós temos que nos preparar, lendo, meditando a palavra. Não importa se você fala feio, fala bonito, se você fala errado, irmão, vai e fala aquilo que Deus te mandou falar. E muito cuidado com o que Deus mandou falar. Deus mandou a sua vontade de alfinetar o irmão? Deus mandou ou é você que está dando uma chacotada no irmão? Porque aquilo que sai da sua boca para abençoar será abençoado, mas aquilo que sai para amaldiçoar, você vai ser o amaldiçoado. E a missão dos 12 não era para ferir nem matar ninguém, era para levar a salvação. Missão não somos nós que a temos, é ela que nos tem. Enquanto fazemos, enquanto carregamos, enquanto construímos, somos nós que somos abençoados. Porque Jesus ele veio como rei e ele veio para servir. E nós muitas vezes queremos mais ser servido do que servir. E estamos fazendo o contrário daquilo que é de Deus. Por qualquer coisa desistimos de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Tem um tempo de preparo, ao qual foi o que o Beto disse. Deus não vai entregar para mim aquilo que Ele sabe que vai me matar, e nem vai entregar para você. Então pega essas pedras, reflita, medita. E o que é que está faltando para que você venha edificar o altar para o Senhor? O que é que está faltando para você acreditar que o Rio Jordão vai se abrir diante de você? Nós temos uma nova e eterna aliança. É por isso que nós estamos seguindo este caminho. É por isso que nós estamos atravessando o Rio Jordão. Nós estamos fazendo a obra. Nós estamos no caminho de Jesus, irmãos. Vocês estão entendendo a profundidade a qual o Senhor ele está querendo me dizer e te dizer? Vai ter pedra. Vai ter pedra para carregar. Vai ter caminho para percorrer. E eu e você não podemos parar, nós não podemos desanimar. E o mais importante, nós não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Está lá no versículo 28, quem quiser ler, do capítulo 10. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E para finalizar, no versículo 30: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Sabe, querido, quando ele fala, quando a palavra de Deus fala, que até o fio do cabelo do nosso cabelo, olha, até quantos fios tem aqui, ele sabe, irmão. No meio de bilhões de vozes, Ele sabe identificar a minha voz. Então existe um Rio Jordão em que nós estamos atravessando. E essa nova eterna aliança é a que eu e você estamos em busca. Porque nós estamos esperando habitar na Nova Jerusalém, que é o céu. É lá, é para que tudo isso que nós estamos fazendo, falando, é para que nós venhamos ver a glória de Deus nos céus. Não é apenas vir aos domingos e não ser transformado. Quem é que pode matar a nossa alma, irmão? É Satanás. Os enviados de Satanás, eles tiram a nossa força, ele tira a nossa fé. As pedras, elas não são para nos matar. Mas não pense nas suas coisas negativas. Saia daqui nessa noite e pensem nessas pedras
tudo aquilo que você precisa na sua vida para edificar o altar do Senhor. Josué ouviu a voz de Deus. O desejo do meu coração é que você também ouça a voz. Não importa que tipo de pedra você foi e você é. O que importa é que o Senhor, Ele não vai colocar em você um peso extra que você não mereça, que você não consiga carregar. Mas o altar para o Senhor, ele não pode deixar de ser construído. O que eu não vou construir, os meus filhos vão ser ensinados a construir. Irmãos, sejamos nós influenciadores no meio em que estamos. Não sejamos nós influenciados por aqueles que não conhecem a palavra. Se nós nos distanciarmos da vontade de Deus, certamente nós vamos peregrinar por essa terra. E nós não vamos habitar aonde as ruas são de ouro e são de cristais. Se você entendeu, se levante em nome de Jesus nessa noite. E queiram estar. E já estendida a hora. Nós não vamos cantar o louvor, tá? Para não passar. Mas guardem essa palavra no seu coração. As 12 pedras, a missão de Josué. Uma comparação à missão dos 12 discípulos. E a nossa missão. A missão de Raabe, ela tinha todos os motivos para não fazer nada de bom para aqueles homens. Mas ela não fez, ela não deixou de fazer. Não importa quanto ferido ou machucado você possa estar. Não importa quão desesperançoso, desacreditado, sem fé, fraco, não importa. A voz que brada do céu, ela é maior do que todas as circunstâncias que podem haver nas nossas vidas. A mão, a destra poderosa do Senhor, é ela que é capaz de me livrar e te livrar de águas turvas, de águas profundas, aonde querem te matar. Quando o Senhor me convida e te convida a uma intensidade, a uma profundidade, não é para me matar e te matar, é para que eu e você possamos viver em excelência o sobrenatural de Deus. E que essa mão poderosa do Senhor venha ajudar a você a carregar quantas pedras forem necessárias, para que você consiga edificar um altar de excelência para Deus. E assim como ele disse a Josué, o Senhor está dizendo nessa noite: meu irmão, o reino dos céus é ganho por esforço. Jesus, ele não enganou aqueles discípulos quando ele disse o que eles tinham que fazer, aonde eles iriam pregar o evangelho. E nós estamos aqui hoje porque nós continuamos aprendendo aonde nós iremos. Amém? Que possam ter todos uma semana abençoada e que você possa se lembrar da missão que o Senhor te escolheu. Seja essa pedra de valor dentro da sua casa, seja essa pedra de valor dentro do seu trabalho. Construa um altar para Deus ali. Amém? Senhor, eu agradeço, Deus, a oportunidade, Pai, de mais uma vez poder falar e compartilhar com os teus filhos aquilo que o Senhor me ordenou a dizer. Em nome de Jesus eu oro. Amém.